Eu tenho certeza que todos os livros que eu te indicar aqui vão te ajudar de alguma forma, sejam os de ficção ou os livros didáticos mais teóricos, todos vão te ajudar. Embora eu tenha uma preferência muito maior em estar indicando livros de ficção. Fica nesse vídeo até o final que você vai entender o porquê. Se você ainda não conhece o canal, muito prazer, muito bem-vindo. Eu sou a Liz Rodrigues e aqui eu falo com escritores e escritoras de livros independentes sobre criação, produção e venda dos nossos livros. Então, se você é um de nós, tá no lugar certo. Nestes vídeos de indicação de leitura para autores, eu não vou estar fazendo resenha dos livros como geralmente fazem para indicar livros para leitores. Eu quero compartilhar com você, escritor e escritora, como você pode assimilar de grandes obras de cada gênero literário para colocar em ação segundo a sua perspectiva, segundo o impacto que você sentiu e que também deseja transmitir para os leitores do seu livro. Aprender com os livros didáticos, com os livros teóricos, é muito importante, mas não basta ter só a informação se você não souber traduzir aquilo na prática, sentindo aquele ensinamento sendo realizado e te enchendo de inspiração artística que você, com as suas palavras, vai colocar em prática segundo a sua capacidade de criação. Você, antes de qualquer um, precisa sentir na sua obra, na sua escrita, o que você quer transmitir para os seus leitores. Então bora lá! Para você que está começando na escrita, eu vou começar indicando 3 livros teóricos que são muito importantes, foram muito importantes para mim e vão continuar sendo para muita gente. Que é o A Arte de Escrever em 20 Lições, A Formação do Estilo pela Assimilação dos Autores e, por último, mas não menos importante, Flor de Lácio. Eu não tenho esses livros aqui comigo, mas eu vou deixar o link deles de onde você encontra, tá, na descrição, porque eu li eles quando eu estava na faculdade. Nesse período eu podia alugar livros da biblioteca da faculdade, então por isso que eu li eles, mas não tenho eles. Mas eles estão aqui, tá, na minha lista de livros para se ter na estante. Eu tenho uma lista com vários livros, inclusive tem muitos aqui que eu já li, mas ou foi porque alguém me emprestou ou foi porque eu aluguei de alguma biblioteca. Então, são livros que eu preciso ter para estar consultando, que são importantes, que são válidos para você ler mais de uma vez e para você ter com você. Eu vou estar indicando mais livros nos próximos vídeos, tá, gente? Por enquanto, eu vou dar esses 3 aí de teóricos. E agora sim, a minha indicação favorita de livros de ficção. Na verdade, eu vou indicar uma obra completa aqui, de Arthur Conan. Todo mundo conhece Sherlock Holmes, né? Eu imagino, por ser uma grande obra. E eu trago ele justamente por ter me ajudado a assimilar, a absorver uma fórmula muito importante de como expor o seu protagonista, dependendo do que você quer que o seu leitor sinta com ele. O que o seu protagonista deve transmitir para o seu leitor. No caso do Sherlock Holmes, o que ele mais transmite é a surpresa, é a admiração pela inteligência dele e pela forma inusitada como ele pensa e como ele chega nos raciocínios que acabam sendo lógicos. Mas a gente já saberia disso se o livro fosse narrado pelo próprio Sherlock. E é isso que esse autor aqui faz. Ele faz o livro ser contado pelo Dr. Watson. Então, a surpresa que o Dr. Watson tem e a indignação e o choque que ele tem com tudo que vem do Sherlock é o mesmo que a gente sente, porque a gente não tá na cabeça dele, a gente não sabe o que ele pensa e a gente não sabe como ele chega nas conclusões que ele chega. A gente só sabe depois que ele já chegou nessa conclusão e o Dr. Watson, assim como nós, ficamos surpresos de querer saber como ele sabia de tantas coisas. E aí ele explica. E aí na forma como ele explica, fica muito lógico. Então, se o próprio Sherlock narrasse a história, contasse tudo pra gente, nada disso seria surpresa.
não seria tão impactante. É claro que existem inúmeras formas de se contar uma história. E essa fórmula que funciona muito bem aqui com Arthur Conan é para quem escreve ou pretende escrever alguma história em primeira pessoa. Por quê? Quando você escreve em terceira pessoa, você tem a liberdade de contar inúmeras informações, inúmeros fatores que podem passar despercebido para os protagonistas ou pelos personagens em geral, porque você vai estar contando uma visão geral de todos eles. Entendeu? Você é uma terceira pessoa contando sobre tudo que está acontecendo ali, até do que o protagonista não está vendo. Em terceira pessoa você está contando. Quando você conta em primeira pessoa, você tem ali essa oportunidade de ocultar coisas, momentos, falas, informações das quais o protagonista não está tendo acesso. Então é muito interessante quando você quer contar em primeira pessoa e ao mesmo tempo quer esconder coisas do leitor sobre o seu protagonista para que ele tenha essa curiosidade, essa surpresa, esse pensamento de ficar ali matutando como ele chegou àquilo, o que ele está sentindo ali, o que ele não está sentindo ali. Então abre um espaço para a gente imaginar muitas coisas fora do que está escrito. Então isso eu acho que abre muito o horizonte, expande mais a curiosidade do leitor. E um outro exemplo disso que eu posso até falar aqui é do autor Rick Riordan na série do Percy Jackson. Quem já leu Percy Jackson sabe que o Percy, o protagonista, ele é um narrador não confiável, porque embora ele narre a história toda dos 5 primeiros livros, as próximas sagas, que são os Heróis do Olimpo, a história passa a ser narrada por outros personagens que passam uma visão totalmente diferente do Percy. As atitudes dele, que são narradas por outra pessoa, mostram que ele é muito mais do que ele narrava ser. Então ele faz coisas muito mais sérias, muito mais fortes do que ele narrava ser. Ou seja, você está contando a história em primeira pessoa e ao mesmo tempo você está deixando o seu protagonista em terceira pessoa. Porque é outra pessoa que está narrando sobre ele. E essa outra pessoa não sabe tudo sobre ele. Nem o que ele pensa, nem o que ele sente, nem em todo lugar que ele vai. E é claro, dependendo da história que você pretende contar, isso pode deixar tudo muito mais interessante para o leitor. Muito mais envolvente. Muito mais questionável, sabe? Fazendo você pensar além do que você está lendo. Eu, na minha opinião, tanto como leitora, tanto quanto escritora, eu acho muito mais interessante esse efeito que acontece na segunda saga lá do Rick Riordan de Percy Jackson, que é Os Heróis do Olimpo, quando outras pessoas, outros personagens estão contando a visão que eles têm do Percy. A visão que a gente tem dele se torna mais interessante. Pelo menos esse foi o meu ponto de vista. Claro que cada um sempre vai ter o seu ponto de vista, mas é sempre interessante a gente estar compartilhando e passando as informações que a gente tem, que a gente absorve e que outras pessoas podem assimilar e absorver também. Eu vou continuar trazendo indicações e mais dicas de como você pode assimilar, de como você pode se inspirar com outras obras de outros gêneros, porque aqui eu quero estar falando para vários, então eu sei que cada um tem um gênero, cada um segue um estilo. Eu espero estar ajudando todos com dicas para todos. E até a próxima!